pedir, né? Dizer assim: meu Deus, tem de piedade dos sofredores da terra. Vamos pensar em nossos parentes e amigos, a começar de dentro das nossas casas, né? Que cada lar, cada um que foi entrando, que já entrou, que possa já, com seus pensamentos interligado a Deus, a Jesus, Mãe Maria Santíssima. Peça pelos seus, parentes, amigos, conhecidos, vizinhos. A gente ora até pelos aqueles que não tem ninguém por eles. Vamos orar pela paz do nosso planeta Terra, pelos países em guerra, pelos amigos e inimigos, principalmente os inimigos ocultos, pelos encarnados e desencarnados, pelos hospitais, por todos os lugares onde há sofredores, porque a espiritualidade, ela conhece mais do que a gente. Quem necessita do amparo, às vezes a gente acha que não, mas até dentro dos nossos lares, às vezes vem um irmãozinho necessitado e a gente pede ajuda para ele. Que Deus, nosso Pai, se compadeça da humanidade sofredora e que possamos nos reformar, fazer a nossa reforma íntima todos os dias e agradecer a Deus até pela dor, porque quando a gente agradece, quando a gente menos espera, a dor some, você nem viu para onde ela foi. Graças a Deus, que Deus é maravilhoso, nos ampara o tempo todo, porque Ele nos ama, e esse amor que Ele nos envia é recíproco. A gente recebe e devolve para os nossos irmãos. Só que neste momento, eu vou passar a palavra à nossa querida Aglaci para a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos, que essa harmonia chegue nos corações e mentes, de encarnados e desencarnados, que nesse momento precisam ouvir as palavras e sentir as vibrações de cada um aqui presente. Mesmo aqueles que não conseguiram ainda adentrar essa plataforma. Então, do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, hoje o título é Sexo. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo disse aos Romanos 14:14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores da falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração, foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas
do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experiências de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhes os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade e do poder, porque, enquanto houver imundícia no coração de quem analisa ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Contigo, Dora. Dora B. Obrigada, Aglaci. Nesse momento, eu passo a palavra ao seu Arlindo, para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo. Abra o microfone. Obrigado, boa noite a todos, presentes e ausentes que não puderam chegar. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos proferir a oração à falange do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, envia-nos vossa luz, vossa paz e vossa harmonia. É estrela azul do Dharma, farol de nosso dever. Libertai-nos do mal do karma, ensinai-nos a viver. Antes o símbolo amado do triângulo e da luz. Vê-se o Sérgio renovado por ti, ó Mestre Jesus, como nossos irmãos de Vênus e Marte. Façamos uma oração que nos ensine a arte e a grande harmonização. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transbordando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e nos dai, Senhor, a sustentação, a proteção e orientação, para que tenhamos o Evangelho na noite de hoje com muita paz, harmonia, equilíbrio e amor no coração de cada um de nós. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, né, com nossos corações serenados, eu peço ao Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, a permissão para passar a palavra à nossa querida Margot para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, querida. Boa noite a todos. E vamos ao nosso Evangelho dessa noite. Agradecendo mais uma vez a oportunidade que nos é dada por Deus, pelos bons espíritos, e fortalecendo a cada um de nós os nossos lares na luz de Jesus. Nós vamos hoje ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Os itens são o 18 e o 19. Vamos, então, à leitura. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravizados,
e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluía na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Mensagem dada por João Evangelista em Paris, no ano de 1863. Então, dando só uma pausa, nós temos aqui o chamado de Jesus. Vamos dar aí uma voltinha lá em 2000, há 2000 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás. E nós vamos ver Jesus caminhando, fazendo as suas preleções, fazendo os seus contatos do divino com o humano, ainda mais selvagem, mais que selvagem do que para-humano, e vendo que Jesus ali, por onde passava, deixava um facho de luz, tocando a todos, aos bons e aqueles que não eram tão bons assim. Dentre essas pessoas todas, dentre essa população, nós temos ali as crianças. Nós sabemos o quão as crianças são curiosas. E elas ouviam e sabiam da existência de nosso Senhor Jesus, que ele, por onde passava, ele curava aleijados, ele fazia ouvir os surdos, ele colocava mudos a falar, ele curava a lepra, ele sarava doenças, ele trazia os mortos de volta à vida. Vejamos que são coisas que crianças ouvem e com toda certeza ficavam assim, querendo conhecer, chegar perto de Jesus. Então está ele, num grupo enorme, cheio de crianças e adultos, e de repente os seus discípulos não permitem que aquelas crianças se aproximem. Imaginemos aí aquelas crianças alvoroçadas dizendo: João, Tiago, Pedro, deixa eu chegar perto de Jesus, deixa eu passar um pouquinho. Eu ouvi que ele colocou um aleijado para andar, deixa eu falar com Jesus. E seus discípulos: não, sai daqui, menino. Corre para lá, moleque. Não vai falar com ninguém. Trazendo para os dias de hoje, mais ou menos como a gente trata as crianças. Ei, menino, sai daí, não está vendo que só tem adulto conversando? Não, aqui não tem ninguém para você questionar, não. Vá brincar, vá fazer outra coisa. Então, esse tempo e esse pensamento nós trazemos de trás, lá de trás, para a nossa atualidade. Mas Jesus, em sua sabedoria, diz o quê? Meus irmãos, deixai que essas crianças venham até mim. Porque puro é o coração delas, e dos puros serão o reino dos céus.
Ele não brigou com ninguém, ele também chamou e alertou aos seus discípulos que aquelas crianças precisavam de uma atenção diferenciada, mas isso era Jesus. No entanto, que até os dias de hoje, nós trazemos a imagem da criança como sendo um serzinho que a gente não precisa respeitar. Que apenas nós temos que dar o alimento, um estudo, a roupa, a vestimenta, um brinquedo, uma distração. Jesus já naquela época trazia aquelas crianças para si, só que ele não trazia aquelas crianças em tamanho ou corpo físico, mas sim em espírito, crianças, espíritos que ainda eram imaturos, espíritos que ainda não conheciam o amor, a verdade e a moral. Vamos dar um salto aqui e vamos ao item 19. Deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai que venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer. O que é o que podereis temer? Direi a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem e eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dá-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado, que significa sonolento. Então, mas faze que o amor divino não lhe fique sonolento na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Se tendes amor, possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe compuscar, que é tudo aquilo que é capaz de lhe manchar, de lhe sujar, de lhe deteriorar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria e, qual pássaro que adeja, qual pássaro que abana as asas nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Vejamos que o que Jesus quer de nós. A leitura do exórdio, ela nos fala de sexo. E quando a gente realmente conhece a nobreza do sexo, a gente não o vulgariza, não o desvaloriza, o enobrece, porque é um momento de iluminação. Nós que concebemos, que geramos uma criança, nós sabemos que não é por acaso. Hoje nós temos essa consciência de que não é por acaso. E de que ali
tem uma combinação, uma responsabilidade e uma confiança de Deus em nós. Nós não estamos gerando apenas o nosso filho, nós estamos gerando um ser, filho de Deus, o qual se tornará filho carnal nosso. E o que é que Jesus quer com tudo isso? Nós sabemos que o espírito evolui a partir da encarnação. O processo reencarnatório é para este fenômeno se concretizar. Nós evoluindo, o espírito evoluindo. Então, vem um filho, vem uma criança, e nós recebemos aquela coisa maravilhosinha, fofinha, que nos deixa totalmente, tanto feroz quanto desarmados, para cuidar e zelar. É um compromisso que nós temos com Deus. E aí a gente chega, recebe aquele serzinho lá, é uma festa, é uma alegria, os avós felizes, os tios, os padrinhos, os pais. Mas isso a gente precisa ter em consciência que não vai ficar só naquilo. Aquela criança precisa dos cuidados, não só alimentares, não só de sua vestimenta, ou de um zelo mais material para que ela cresça sadia. Nós temos a responsabilidade, mais do que nunca, nos dias de hoje, em orientar essas crianças para o amor. Para o bem, a gente já educa. A gente educa um filho para o bem dele, para o bem da família, para o bem da sociedade. E a gente está vendo que muitos lares falta para criar uma criança para o bem dele com Deus. Quantos pais estão deixando que seus filhos escolham a conhecer Deus depois que eles estão adultos? Não, eles são crianças, dizem assim. Não, eles são crianças, eles não vão entender. Não, eles são crianças, eles não têm noção do que é uma religião. Eles não vão compreender o que é Deus por causa do céu, porque isso tudo é muito complexo. E esquecemos que aquele ser que ali está, nos seus primeiros 7 anos de vida, qual a gente chama da primeira infância, é o momento que essa criança absorve mais os conhecimentos. Na segunda infância vem e completa. Para que depois, no passar dos anos, e aí ele entra na adolescência, momento de conflito de corpo físico, com o hormônio, com a sociedade, com a família. Mas se essa criança foi criada num berço no qual ele já vinha conhecendo Deus, as suas leis, a moral, os bons costumes, ele vai ter seus problemas na adolescência, seus conflitos. A gente precisa lembrar que o corpo ele entra quase em combustão. As perturbações que acontecem com os adolescentes são muitas confusões. Eu vou citar a mim, porque é a pessoa que eu conheço. Quando eu entrei na fase de adolescência, tinha momentos que eu queria ser adulto, tinha momentos que eu não queria ser adulta. Eu queria continuar criança, porque era bom ser criança, mas também havia curiosidade de ser adulta. Então, isso é uma das confusões que acontece com os adolescentes. Adulto é muito chato. Sim, adulto é muito chato. É o momento em que os pais mais criam situações de barreiras para os adolescentes por causa dos conflitos e porque todos os pais foram adolescentes um dia. Mas se a gente vem com essa base de elucidar o indivíduo desde o berço, nós não temos tantos problemas. Nós vamos encontrar os conflitos do corpo físico, nós vamos encontrar os conflitos hormonais, nós vamos encontrar os conflitos ali de cabecinhas que estão para entrar, para buscar uma independência, a qual eles ainda não estão preparados. E se faz necessário
de que nós conhecemos cada vez mais o que é esse complexo do espírito ignorante, como todos nós ainda somos, para nos tornarmos um espírito conhecedor das coisas de Deus. Por que a gente não segue tanto os ensinamentos do Cristo? Porque somos ainda muito apegados às coisas materiais. Porque ainda hesitamos nos conhecer. Nós achamos que as coisas devem continuar como são porque está confortável. Mas quando a gente parte para se conhecer, ao ser interno, ao ser espírito, lógico que nós temos barreira, graças a Deus, nós temos barreira, mas nós precisamos nos conhecer, e quando nós estamos nos conhecendo, dentro de tudo isso que Jesus nos ensinou, nós nos, além de elevar espiritualmente, nós nos tornamos mais leves. E nós compreendemos o outro com mais facilidade e o aceitamos com mais facilidade. É para isso que nós estamos aqui, em busca desse melhoramento de vivência. E é isso que nós devemos passar para essas crianças, para os pequenos. Nós temos em nós uma dificuldade ainda de lidar com as crianças e com os idosos. Meu pai dizia assim, quando ele ia contratar alguém, ele fazia assim, lá em casa a criança era eu. E muitas vezes ele chegava, a pessoa chegava, ele perguntava o nome, conversava, e em dado momento ele dizia assim, você gosta de criança? E a pessoa respondia, mas aqui não tem criança, são todos adultos. Ele disse, não, tem uma criança. Você gosta de criança? Se a pessoa dissesse que gostava, ela ficava. Se a pessoa dissesse que não gostava, ele já ficava com o pé atrás. E no final das contas, seu Manuel, quem era criança? Quem é a criança? É filho de quem? Não, a criança da casa, ele dizia, sou eu. Porque ele era idoso. Porque ele já não tinha as mesmas condições de um adulto. Ele tinha as ranzizices dele, ele tinha as dificuldades físicas dele e ele se colocava como uma criança, como um bebê, com limites. Então, alguém que tivesse lá saberia que teria algumas situações que teria que ter mais zelo, mais atenção, mais cuidado. Hoje a gente vê uma sociedade preocupada no ter e jogam seus filhos para serem criados. Eu vou dizer essa palavra porque é mais ou menos isso, como se fossem mães de aluguel. Nós conhecemos a barriga de aluguel. O processo não é muito diferente, só que a criança já está no exterior. E aí os pais delegam a educação de seus filhos a um estranho e não acompanham. Entrega seus filhos a uma pessoa que tem a sua visão. Enquanto os pais vão para suas empresas administrar e em busca do ter. Do ter, do ter e do ter. Esquecendo que deixaram em casa um ser que precisa ter consciência de que ele, em primeiro lugar, pertence a uma família. E quando eu digo família, hoje nós vemos que os avós, eu conheço muitas avós com menos de 40 anos. Essas avós também trabalham, os pais trabalham, os avós trabalham, os tios trabalham. Então, aquela criança não tem aquela atenção que ela realmente precisa. Quando se vê um casal que diz assim, não, quem vai cuidar do meu filho sou eu. Eu, mãe. O meu marido vai trabalhar para que eu cuide dele. Outras já dizem, não, eu vou ter meu filho, vou deixar com minha mãe, porque eu não quero cuidar de criança nenhuma. E é essa a sociedade que nós temos. E mais do que nunca, nós temos que olhar para essas crianças, porque as crianças de hoje, elas são totalmente especiais.
especiais no sentido de serem muito evoluídas, tanto para o bem como muito evoluídas para as coisas que não são boas. E se você não tem uma boa base familiar, se você não tem uma orientação bem formada, você vai desvirtuar essa criança. E vamos dizer, se uma criança que nos espanta as falas nos dias de hoje são tão inteligentes, tão astuciosas, que nos diz coisas que a gente diz com a certeza, esse espírito é velho demais. Esse espírito é muito antigo. Vemos crianças que estão chegando para pais tão jovens que eles se colocam no lugar até mesmo de instruir seus próprios pais. Hoje nós lidamos com esse tipo de criança. Vamos dizer que nós estamos recebendo uma criança no nosso lar e essa criança é uma criança muito evoluída. E esse nosso lar, vamos dizer que ele seja totalmente desregrado. O que é que irá acontecer a essa criança? A responsabilidade que se deve ter com essa criança, e nesse lar não existe essa tal responsabilidade. O preço que vai ser cobrado desses pais, desses avós também. Jesus, Deus vai fazer, né? Os espíritos irão dizer: você recebeu um filho para educar e orientar. O que fizestes do filho que Deus te deu? Eu perdi. Eu deixei ele caminhar sozinho. Eu deixei que ele fizesse suas escolhas porque eu achei, se fosse assim, os filhos não precisariam de pais nem avós. Se fosse para nós recebermos essas crianças em nossas casas, que aí eu não digo nem que é um lar, se fosse para recebermos essas crianças apenas em nossas casas e deixá-los ao Deus dará, eles não precisariam de pais. Deus não colocaria pais. Colocaria crianças apenas nascendo para serem criadas pelo mundo. Mas Jesus, nessa sua frase, deixai vir a mim as criancinhas, porque essa pureza ele quer em nós, adultos, que tivemos que ser criados com este intuito de moralidade, de educação, de respeito e de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Se nós tivermos isso em nós, nós vamos dar isso aos nossos filhos, nós vamos dar isso aos nossos sobrinhos, aos nossos netos. Se não tivermos, como é que essas crianças serão educadas? Então, quando ele diz deixai vir a mim, é que nós devemos encaminhar essas crianças para conhecer a verdade. A verdade é o Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é onde a gente tem que condicionar nossos filhos e netos para essa verdade. Eu vou ler um texto aqui lindíssimo de Emmanuel, no livro Fonte Viva. É a mensagem de número 157. O título é Crianças. E está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 10, essas palavras de Jesus. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos. E Emmanuel nos diz, quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação,
a sua elevação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentáveis abandonos. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas dos séculos, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Isso aqui nos norteia para a qualidade de políticos que nós temos. Então, se você não tem uma boa orientação a dar aos seus filhos, vamos dizer que eles sejam os políticos do futuro, e se você não condiciona essa criatura em respeitar a sua nação, em respeitar a população, em respeitar a educação, a saúde e tudo, ele vai para ali somente para se beneficiar. E quantos a gente sabe que estão dentro dos poderes no mundo inteiro apenas para o seu bel prazer e um poder de um ego, de um orgulho, de uma vaidade e egoísmo, tudo junto, deixando o seu povo à míngua, ao sofrimento, à fome, à miséria, a toda a injustiça que um povo pode receber. Isso não é culpa do indivíduo, mas da educação ou da falta de educação que ele tem. Não desprezeis, pois, a criança, entregando aos impulsos da natureza animalizada, deixando que ele se crie da forma que ele achar melhor. Como ainda há pouco eu disse, os pais deixando que um filho, depois de adulto, escolha a religião que ele acha. Ele não vai escolher nenhuma, porque ele não tem norte, ele não sabe o que é Deus. O Deus para ele já pode com certeza crer que é o Deus do dinheiro, é o Deus da casa, é o Deus dos amigos, e não um Deus de amor, de misericórdia. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem de só o pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Nós devemos dar aos nossos filhos tarefas, obrigações. Arrume sua cama, lave seu banheiro, ajeite sua roupa, cuide você do seu cachorro, do seu gato. Arrume sua mochila, como é que está o material? Já fez sua tarefa? Obrigações para que ele seja responsável, para que ele seja um homem responsável, para que ela seja uma mulher responsável. Isso cabe à educação que os pais devem dar. Senão vai ser criado aí, eu vou lá para a escola, eu vou respeitar o professor porque eu não estou afim, ele que me respeite. Né? Os valores hoje estão totalmente invertidos porque os nossos jovens estão sem educação e sem criação e sem pais e sem famílias. Estão sendo criados como animais, sem um lar. Aqueles que têm um lar se comportam completamente diferente. Aqueles que têm Deus têm uma postura totalmente diferenciada dos demais. Eles respeitam os pais, eles respeitam os avós, os idosos, seus professores, sabem andar na rua, respeitar as leis que a própria sociedade os apresenta
porque foi uma criança educada, com limites e com respeito, para que ele no futuro também seja respeitado. E com a moral, e com Deus, que de tudo isso é o mais importante. Então, essa pureza que Jesus se refere é a pureza do seu coração limpo das coisas materiais, com responsabilidades materiais, mas voltado o seu coração, o seu sentimento e o seu amor para Deus. Vamos então encerrar o nosso evangelho deste dia. Eu, como sempre, tenho muita coisa para ler, mas não falo demais e acabo não lendo nada. Mas vamos seguir o horário, porque a espiritualidade tem muito o que fazer. E assim, meus irmãos, vamos serenando mais ainda os nossos corações e vamos nos conectando uns aos outros, independente da distância que nós nos encontramos. Cada um em seu lar, mentalizando e visualizando a luz que sai de nossos corações, porque essa luz se chama amor. São fachos de luz que se conectam uns aos outros, formando uma grande corrente de amor e fechando num facho enorme, rompendo as barreiras da atmosfera em direção ao coração divino de nosso Senhor Jesus. E assim nós dizemos: obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos. E a vós, meu Pai, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e de glória. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa-nos, Pai, os nossos erros, as nossas falas erradas, mas somente quando eu também perdoar aqueles que me ofenderam, que talvez me magoaram, que eu me ressenti. Fortifica, meu Pai, o meu coração e as minhas atitudes, porque só a vós pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória por toda a eternidade. E a vós, divina e santíssima Mãe, eu agradeço por este dia, por esse evangelho, dizendo a vós: Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura. Providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina e soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Que abençoe a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que se encontram a ouvir mais um evangelho nessa noite. Gratidão. Fica agora com você, minha irmã Dora. Obrigada, querida. Acima da condição religiosa da criatura deve estar a sua condição moral.
Tenho visto pessoas que se dizem descrentes, fazendo muito mais pelos semelhantes do que aqueles que rezam o dia inteiro. Chico Xavier. Nesse momento, eu peço a toda a espiritualidade de luz fazer uma varredura em cada lar. Se houver algum irmãozinho necessitado de ajuda, que seja recolhido e levado a um hospital, uma colônia espiritual ou a um lugar conforme a sua necessidade. E que todas as energias deletéricas sejam colhidas e transformadas em paz, em luz e amor. E assim, nesse momento, eu peço a Deus, a Jesus, Mãe Maria Santíssima, Doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, para a permissão para encerrar o nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso evangelho. Paz, amor e luz a todos e uma boa noite